Olá, você está no canal Zooming In. O fascismo é de direita ou de esquerda? Você com certeza já escutou alguém dizendo ele é fascista. Por décadas, essa tem sido a frase da esquerda apontando para a direita. Todo presidente que não é de esquerda, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo, hoje em dia é chamado de fascista. Esse rótulo baseia-se na ideia de que o fascismo é um fenômeno da direita política. Mas será que isso está correto? Para responder a essa pergunta, precisamos perguntar o que o fascismo realmente significa, qual é a sua ideologia subjacente e de onde ele vem. Essas não são perguntas fáceis de responder. Conhecemos o nome do filósofo do capitalismo, Adam Smith. Conhecemos o nome do filósofo do marxismo, Karl Marx. Mas quem é o filósofo do fascismo? Sim, exatamente, você não sabe. Não se sinta mal, quase ninguém sabe. Isso não é porque ele não existe, mas porque os historiadores, a maioria dos quais está na esquerda política, tiveram que apagá-lo da história, para evitar confrontar as crenças reais do fascismo. Então, deixe-me apresentá-lo a você. O nome dele é Giovanni Gentile. Nascido em 1875, ele foi um dos filósofos mais influentes do mundo na primeira metade do século XX. Gentile acreditava que havia dois tipos de democracias diretamente opostas. Uma é a democracia liberal, como a dos Estados Unidos, que Gentile considerava individualista, centrada demais na liberdade e nos direitos pessoais, e, portanto, egoísta. A outra ele achava que era a verdadeira democracia, na qual os indivíduos se subordinam voluntariamente ao Estado. Assim como seu mentor filosófico Karl Marx, Gentile queria criar uma comunidade que se assemelha à família, uma comunidade onde estamos todos juntos. De fato, essa ideia continua sendo um tema retórico comum da esquerda. Agora lembre-se, Gentile era um homem de esquerda. Ele era um socialista comprometido. Para Gentile, o fascismo é uma forma de socialismo, de fato, sua forma mais viável. Enquanto o socialismo de Karl Marx mobiliza as pessoas com base na classe social, o fascismo de Gentile mobiliza as pessoas apelando tanto para sua identidade nacional quanto para sua classe social. Os fascistas são socialistas com uma identidade nacional. Os fascistas alemães, na década de 30, foram chamados de nazistas, basicamente uma contração do termo nacional-socialista. Para Gentile, toda ação privada deve ser orientada para servir a sociedade. Não há distinção entre o interesse privado e o interesse público. Corretamente entendidos, os dois são idênticos. E quem é o braço administrativo da sociedade? Não é outro senão o Estado. Consequentemente, submeter-se à sociedade é submeter-se ao Estado, não apenas em questões econômicas, mas em todas as questões. Como tudo é político, o Estado começa a dizer a todos como pensar e o que fazer. Foi outro italiano, Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália de 1922 a 1943, que transformou as palavras de Gentile em ação. Em sua Doutrina do Fascismo, uma das declarações doutrinárias do fascismo primitivo, Mussolini escreveu, abre aspas, tudo está no Estado e nada humano existe ou tem valor fora do Estado. Fecha aspas. Ele estava apenas parafraseando Gentile. O filósofo italiano agora está perdido na obscuridade, mas sua filosofia não poderia ser mais relevante, porque é paralela à da esquerda moderna. O trabalho de Gentile fala diretamente aos progressistas que defendem o Estado centralizado. Aqui no Brasil, a esquerda expandiu enormemente o controle estatal sobre o setor privado. Esse capitalismo, dirigido pelo Estado, é precisamente o que os fascistas alemães e italianos implementaram na década de 1930. Os esquerdistas não podem reconhecer seu homem, Gentile, porque isso prejudicaria sua tentativa de vincular o conservadorismo ao fascismo. O conservadorismo quer um governo restrito para que a liberdade individual possa florescer. A esquerda, seguindo o fascismo de Gentile, quer o contrário, quer colocar os recursos do indivíduo e da indústria a serviço de um Estado centralizado. Reconhecer Gentile é reconhecer que o fascismo tem um profundo parentesco com a ideologia da esquerda de hoje. Então, eles manterão Gentile onde ele está, morto, enterrado e esquecido.
Mas devemos lembrar sim de Gentili, ou o fantasma do fascismo continuará nos assombrando. Eu sou Neda Bezerra para o canal Zooming In.